Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui na nossa catedral, saúdo cada um de vocês, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Quero saudar também o meu amigo que hoje veio me visitar, o seminarista Mike. Alegria em vê-lo, querido. Muito bom estarmos juntos. Pois bem, hoje, como os sábados são permitidos no tempo comum, celebramos a memória votiva da Santíssima Virgem Maria, oferecendo a Deus o sacrifício por tão grande, tão boa e tão doce mãe que Ele nos concedeu. Eu não sei vocês, e eu gostaria de começar essa homilia tentando, de forma muito rude, de forma muito simples, porque é impossível, passar a vocês um pouquinho do que eu sinto. Hoje, quando eu estava vindo aqui para a igreja, estava ali em casa, e eu passei na minha capela para dar uma saudação a Jesus, e eu ficava pensando, meu Deus, eu estou indo rezar uma missa. Eu estou indo rezar uma missa. Ainda brinquei com Jesus, falei, o senhor tem certeza? O senhor tem certeza que sou eu mesmo que vou rezar essa missa? Eu não sei vocês quando saem de casa para vir para a igreja, qual é o sentimento que traz vocês até aqui. Mas a minha vontade era de sair correndo de casa e vir correndo para o altar, correndo. Nós estamos no santo sacrifício da missa. Eu não sei se você tem alguma preocupação, eu não sei se você tem alguma coisa para resolver depois da missa, eu não sei se você tem alguma decisão para tomar, eu não sei se você está preocupado com alguma coisa, mas agora, nesse momento, nós estamos no santo sacrifício da missa, e não tem outro lugar melhor, mais santo e mais sublime que nós poderíamos estar. Meu coração pulsa de alegria. Eu tenho certeza absoluta que eu não tenho a menor dignidade de me aproximar desse altar para oferecer o sacrifício de Jesus. Mas pela graça, pela misericórdia dele, ele nos concedeu que estivéssemos aqui. É o melhor lugar do mundo, é o melhor momento do mundo, é aos pés do altar do Senhor. E claro, a sua palavra nos ilumina, e nós ouvimos de São Paulo, nós estamos acompanhando a carta aos Romanos, e São Paulo hoje faz uma distinção bastante clara entre aqueles que vivem do Espírito e aqueles que vivem da carne. Parece que quando fala carne para nós quase que imediatamente já remetemos a alguns tipos de pecado próprios. Mas eu gostaria que nós tivéssemos um pensamento um pouco mais abrangente no que quer dizer, no que diz respeito à carne propriamente dito. Então, às vezes nós já atribuímos algumas coisas referentes à sexualidade e pecados desse tipo, mas São Paulo vai um pouco mais além. Viver do Espírito em contradição com viver da carne. Claro, nós somos feitos da carne. Nós não somos um ser puramente espiritual como os anjos. Nós somos um ser que tem alma e que tem corpo, feito desta carne. Esta carne que foi assumida pelo Filho de Deus, essa carne que foi assumida pelo Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso eu perguntei para Jesus, o senhor tem certeza que sou eu que vou rezar essa missa? Imagina se fosse um anjo que celebrasse a missa, que coisa linda que seria. Imagina São Miguel Arcanjo celebrando a Santa Missa, um querubim, um serafim, mas não. Deus quis que fôssemos nós. Cristo, o sumo e eterno sacerdote, se fez um de nós, pela Virgem Santíssima, se encarnou, veio até nós, igual a nós em tudo exceto o pecado, e depois conferiu essa missão a nós que somos feitos de carne. Então São Paulo,
ele vai refletindo, e a leitura de ontem também era muito bonita, quando São Paulo dizia: eu vejo o bem que quero fazer, a minha alma, o meu espírito aspira as coisas de Deus, mas eu sinto ainda em meus membros a força do pecado que me atrai. E aí hoje então São Paulo vai dando meio que a solução desse dilema, né? Como é que então eu vivo febril pelo pecado, ardendo pela minha condição humana, mas aspirando as coisas do alto? Então São Paulo vai dizer: quem vive pelo Espírito é aquele que agrada a Deus, e quem vive pela carne é aquele que desagrada a Deus. A carne, então, aqui nós poderemos dizer que são todas aquelas coisas que nos afastam de Deus: o orgulho, a arrogância, a prepotência, o egoísmo. Tudo isso é viver da carne. Estava ouvindo agora há pouco uma aula de um padre que eu gosto muito, e ele falava sobre a vida espiritual, e ele falava sobre o orgulho. Eu acho tão bonito os padres que são inteligentes, eu admiro tanto esse padre. E ele falava do orgulho, ele falava: o orgulho ele é tão sutil, claro, é demoníaco, é satânico, e por isso é ardiloso, quer nos levar para longe de Deus. Em tudo nós podemos encontrar o orgulho, e aqui eu poderia traduzir: em tudo nós podemos viver de forma carnal. O orgulho como essa vivência carnal que não agrada a Deus, né? Por exemplo, eu como padre, na maioria do tempo, eu uso a batina. Eu uso batina. Mas então, isso pode ser uma demonstração daquilo que é a minha vivência. Eu sou padre, então eu me identifico como padre, mas ao mesmo tempo pode ser fonte de orgulho. Olha que coisa. Há grandes pregadores, por exemplo, grandes pregadores. Para alguns, o fato de pregar, de dizer, de falar, de se colocar diante das pessoas e pregar a palavra de Deus pode ser um motivo de orgulho. Para outros que têm esse chamado, se não pregar, esse é um motivo de orgulho. Não, eu não quero falar, não quero pregar, vou ficar quietinho, vou ficar em silêncio. Esse é o orgulho. Meu Deus, é difícil. É difícil. Aonde está então a vivência do Espírito e a vivência da carne? Onde é que está a vivência espiritual da humildade e a vivência carnal do orgulho? Em me colocar diante de Deus em primeiro lugar. Quando eu me coloco diante de Deus, ali eu vou encontrar qual é a vontade dEle. Se Deus manda eu pregar, eu não posso silenciar, porque aí vai ser o orgulho. Se Deus manda eu ir em missão, não adianta eu querer me trancar dentro de um convento. Lá vai estar o meu orgulho. A vivência espiritual é fazer a vontade de Deus. Porque na maioria das vezes, nós disfarçamos a nossa covardia em humildade. Não, eu não vou falar para não causar problemas, eu não vou falar para que não tenha motivo de ninguém falar nada, eu vou ficar quietinho e faço. Não, é porque eu sou muito humilde, então eu não falo nada. Mentira, isso é omissão. É fazer a vontade de Deus. Os pais que têm a missão de educar os filhos. Não, eu respeito os meus filhos, eu deixo eles fazerem o que eles quiserem. Isso é omissão, isso é um pecado gravíssimo. Isso é vivência carnal. Fazer a minha vontade. Fazer o que eu acho que é o melhor. Me colocar diante de Deus. A Virgem Santíssima, pelo sim que deu, sofreu muito. Sofreu muito. Mas ela estava disposta a fazer a vontade de Deus. Por isso ela é a serva humilde. Ela é o grande exemplo de humildade. A humildade da Virgem Santíssima está em colocar a sua vontade diante da vontade de Deus. Para nós vivermos essa vida espiritual que agrada a Deus, é nós termos a coragem de fazer a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. É nós termos a coragem de fazer a vontade de Deus ser plenamente realizada, apesar das nossas inclinações. Deus é tão bom
Deus é tão poderoso que Deus pode fazer coisas extraordinárias com instrumentos insuficientes, desde que esses instrumentos queiram estar nas mãos de Deus. Eu sempre uso essa expressão porque é o que São, ainda não é santo, Bento XVI disse no seu discurso quando foi eleito Papa. O que me alegra é que Deus pode trabalhar com instrumentos insuficientes. Que nós nos coloquemos deste modo nas mãos de Deus, como instrumentos da sua vontade, como instrumentos dispostos a renunciar a nós mesmos, os nossos desejos, o nosso jeito, para fazer do jeito dele, para fazer a vontade dele. Essa é a vida espiritual. E é claro, não se alcança isso sem oração. Vida de oração. Colocar-nos humildemente diante de Deus e ali reconhecermos o nosso nada, reconhecermos o tudo que é Ele, para que Ele possa agir em nós. Por isso que São Paulo vai dizer: quando me fiz fraco, é então que me tornei forte. São Paulo não estava falando de pecado, São Paulo estava falando dessa incapacidade diante do tudo que é Deus. Que nós também nos coloquemos dessa maneira, a exemplo da Virgem Maria, a exemplo dos grandes santos, também façamos a vontade de Deus acontecer em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.